Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nós vamos dar sequência nesse vídeo ao um estudo que nós estamos começando semana passada, em que eu vou falar sobre análise fundamentalista. Eu não tenho a pretensão de ensinar análise fundamentalista. A minha ideia, eu não sou um fundamentalista nato, não é isso que eu faço. Eu sou grafista, tá? Como vocês podem ver aí na tela. Mas há muitos pontos de análise fundamentalista que são importantes para todo mundo que mexe no mercado saber. Tá? Você não pode estar no mercado único e exclusivamente dependendo de uma base, um conhecimento só, que você está muito exposto. O mercado ele é muito mais complexo do que olhar gráficozinhos numa tela. Tá bem? Então, ele é muito mais complexo do que isso. Ter conhecimento nunca é demais e você ampliar o escopo do seu conhecimento, saindo de um foco muito estreito para um ângulo maior, para ver mais coisas, ver cada vez mais a floresta do mercado e não uma árvore individualmente, sempre vai ser útil e é isso que eu pretendo fazer com vocês, que vocês tenham algum conhecimento a um pouco mais, tá? Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje, especificamente? Eu fiz o seguinte, tem aqui o setor financeiro, que é um setor que eu gosto bastante, tá? Eu acho que a maior parte das pessoas também gosta. E eu estou posicionado, por exemplo, eu estou posicionado em BBDC4. Tá? É uma ação que eu estou comprada nela. Aí você fala, poxa, por quê? Eu estou aqui por outros motivos, por vários motivos, não interessa o porquê. Mas vamos ver se eu estou bem posicionado ou se eu estou mal posicionado. Então a gente vai fazer uma análise e começar pelo indicador mais básico de todos da análise fundamentalista. Tá? O indicador mais básico, vocês vão ver por aí, sempre que você for olhar, você vai ver esse aqui, você vai ver o indicador seguinte. O pessoal olha este indicador, chama PL. Deixa eu ampliar essa tela que ela está meio pequenina para vocês. Acho que agora ficou bom. PL, tá? Que é preço sobre lucro. Tá? Então, você pega o preço da ação e divide pelo lucro. Pronto, você chega num número. Tá? Por que é o indicador que todo mundo mais olha? Porque é o mais fácil de calcular de todos. É muito fácil de calcular isso. Você só tem que pegar o preço da ação e dividir pelo lucro. Não é isso? Não, não é bem isso. Muita gente se enrola nisso aqui. Esse site aqui é o Fundamentos. Ele é um site gratuito. Por que eu estou escolhendo Fundamentos? Eu não tenho parceria com eles, eu não tenho nada com eles, tá? Eu não conheço os caras, não conheço nada. Mas é um site muito bom, tá? Que tem informações fidedignas. Eu já comparei esse site com a Economática, que é um site pago e caríssimo, tá? E as informações batem. Portanto, o Fundamentos, eu já confirmei isso. Ele é um site confiável. Não é simplesmente ouvir dizer, eu acho que é. Não, não acho. Eu tenho certeza porque eu já comparei. Então, é um site gratuito, todo mundo tem acesso a isso. Acho que você não precisa nem se cadastrar para ter acesso a esse site. Eu não sei como é que eles ganham dinheiro, tá? Eu suponho que eles tenham venda de alguma coisa, não sei como é que eles fazem, mas seja como for, é de graça, pelo menos por enquanto. E aí você bate o olho aqui, quando você entra com uma ação, qualquer uma que você entrar, vai bater nessa primeira página, em que vem lá a empresa, tal, uma opção de dados da empresa e o PL é o primeiro item. Como eu disse, é o que todo mundo olha, a primeira coisa. E eu vejo frequentemente as pessoas parando a análise nisso aí. Tá? Mas temos que entender um pouquinho melhor sobre ele. Eu vou falar cada vídeo desse, eu vou falar sobre um desses indicadores. Os que eu considero realmente mais relevantes. Existem centenas de indicadores fundamentalistas, assim como existem centenas de coisas que você pode usar numa ação. Por exemplo, você pode usar aqui, ó. Que diabos é isso que está aparecendo aqui nesse cantinho? Assim como você pode usar aqui, por exemplo, uma média de 20, média de 50, você pode usar banda de Bollinger, você pode usar estocástico, você pode usar volume, você pode usar uma opção de coisas, não pode? Na análise gráfica? Pois é, na análise fundamentalista também. Você pode usar uma opção de coisas. Tá? E essas coisas estão aqui, são os seus indicadores. Nós vamos um por um daqueles que eu considero muito importantes e o PL é o primeiro deles, até porque é o mais utilizado. Assim como você pode olhar um gráfico e falar assim, poxa, por exemplo, o gráfico aqui de BBDC. Tá? Deixa eu botar ela todinha na tela. Você pega esse gráfico e fala assim, poxa, Campos, o ativo, ó, o ativo caiu, né? Caiu, sexta-feira ele caiu. Vou operar com base nessa informação que está na tela. Esse é o último candle do gráfico semanal. Você vai operar isso aí? Só se você for doido. Só se você for maluco, né? Quem em sã consciência vai operar este candle só com essa informação? Um louco. Ou um desavisado. Tá? Você, para operar, você pega o conjunto de candles, olha esse, vê média, vê uma opção de coisas. São dados que você está vendo. Quando você amplia a sua visão, você está
incluindo informações gráficas na sua análise, e a decisão final vai caber em função do que você está vendo ali. Mas não é uma decisão única e exclusivamente baseada nesse candle. É baseada nestas informações todas. Não é assim que a gente faz em análise gráfica? Pois é. Por incrível que pareça, eu vejo algumas pessoas querendo fazer análise fundamentalista assim, ó, o cara olha esse PL aqui e fala, tá bom o PL. É como se você estivesse olhando só um candle. É loucura. O que quer dizer esse PL de 6,84? Muito pouco. Para te falar a verdade, ele quer dizer muitíssimo pouco. Essa informação isoladamente não me diz quase nada. No entanto, as pessoas querem utilizar isso como, vamos dizer, critério para alguma coisa em análise fundamentalista, o que é um gravíssimo erro. Geralmente isso é feito por quem não é fundamentalista, claro, né? Quem é fundamentalista sabe disso. Mas o pessoal da análise gráfica, nós, que não temos formação em análise técnica, quando o cara vem para cá, ele olha isso aqui como se fosse, sei lá, um número mágico ou alguma coisa assim muito, muito especial, sensacional e que desse uma informação preciosíssima pro cara. Não, isso aqui sozinho não tem sentido nenhum, tá? Nenhum. É como aquele um candle que a gente mostrou lá. Bom, mas como é que calcula o bendito do PL? Você pega o preço da ação, a cotação, por exemplo, do Brasil está aqui em 13,33, tá? E você divide pelo lucro. Aí você fala, bom, então vamos lá, botar 13,33. E quanto foi o lucro líquido? Né? A gente quer saber o lucro líquido. Quanto foi o lucro da empresa? Vamos ver. Resultado, lucro líquido, 20 bilhões, normal, 20 bilhões, não, peraí, 13,33 divididos por 20 bilhões 732 milhões 200 mil reais. Esse é o lucro. Divide e você vai encontrar um número. Esse aqui está na notação científica. É 10 zeros seguido por esse número que você está vendo aqui. Então 0,10 zeros e esse número. Obviamente que esse não é o mesmo número que está ali. Tá? Então por que isso? Porque isso aqui é um erro grave. Não é comum, as pessoas fazem muito isso. Porque o que interessa não é o lucro líquido da empresa. É o lucro líquido da empresa por ação. Aí você tem que pegar. Aqui em cima nós temos o número de ações do Bradesco. Aqui nós temos o lucro líquido. Então eu tenho que saber agora quanto é o lucro líquido por ação. Aqui não aparece, é só PL. E aí o pessoal não se dá conta disso. Então 13,33 divididos. Aí agora, por quê? Vou dividir o lucro líquido. 20 bilhões, 732 milhões, 200 mil, 200, eu botei um 20, 732, 200, 000, dividido pelo número de ações. 10, 642, 200, 000, fecha o parêntese e faça a conta. Igual. Aí agora dá o número, olha que número bonitinho. Exatamente o número que está ali. Então, você tem que saber o lucro líquido por ação. E não só o lucro líquido dividir por um número e vai dar um número completamente escalafobético, como deu aquele conta que nós fizemos. Então, agora eu tenho quanto é o PL e agora você já sabe calcular. Pois bem, você já sabe calcular e o que você sabe fazer com ele? Nada, né? A maior parte das vezes a gente fala assim, eu sei fazer essa conta, beleza. E agora que você sabe fazer a conta, você faz o quê? Enrola um pão nela e leva embora para casa, porque você não sabe fazer nada com ela. A maior parte das pessoas não vai saber o que é isso. Bom, isso aqui é um número comparativo. Ele não nos diz um resultado por si só. Tá? Um PL de 100 ou um PL de 1, eles não necessariamente querem dizer coisas diferentes. Tá? Por quê? Porque isso depende da comparação. Nós temos que comparar. Por exemplo, vamos ver aqui na ação. A gente compara as ações. Ó, estamos vendo aqui o setor financeiro. Então nós vamos olhar, por exemplo, que BBAS, cadê ela? BBAS está melhor do que SAMB. Por quê? A média aqui está virada para cima, aqui está virada para baixo, aqui está fazendo zigue-zagues até recentemente para cima, aqui vinha fazendo zigue-zagues para baixo. Isso tudo eu estou comparando ela com o seu passado e ela com outra empresa do setor e vice-versa. Então a gente tem que comparar as empresas do setor para poder ter uma noção se aquele PL é ou não é útil, tá? Mas antes até de comparar com as do setor, a gente tem que comparar o PL com ela mesma.
Tá? Eu vou tentar pegar aqui o PL, um gráfico do PL para vocês verem. Aqui na tela, nós temos outro site fundamentalista. Esse se chama Status Invest. Está aqui em cima. Já botou aqui na tela. Isso. Ó, tá aqui. Ó. O nome é esse, statusinvest.com. Aí, .com.br. Aí você pode. Tem lá no fundamento, mas eu estava olhando aqui e foi mais difícil de achar. Esse aqui eu acho com facilidade. Quando você vem aqui e bota BBDC lá em cima para pesquisar, você vai entrar nessa página. E aí ele vai te mostrar os indicadores fundamentalistas básicos, são esses. Esse site é muito mais simples porque tem aqui já um gráficozinho aqui do lado, você só clica nele, abre uma janelinha e ele te mostra o histórico do PL. Então, o BBDC vem fazendo esta curva de PL e eles têm dados aqui desde 2011, pelo menos gratuitamente. Esse site também é gratuito. Ora, agora eu tenho uma média de comparação para saber se o PL da empresa está subindo ou está descendo. Por exemplo, em 2015 ela atingiu um mínimo. De lá para frente foi subindo, 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 tal. Chegou num certo ponto em que atingiu seu máximo e de lá para cá começou a cair. E está próximo do mínimo dos últimos 12 anos. Sendo que a média dos últimos 12 anos está tracejadinha aqui, muito bonitinha, em 10,42. Então eu sei que o PL médio de BBDC foi 10,42 nos últimos 12 anos. Tá? E que nesse momento está abaixo da média um bocado, porque a média é 10, está em 6. Né? No caso aqui ele está dando 6,69. Não sei porque a conta está diferente, mas não tem problema. A atual ele está dando aqui. Ó. E ele já até te diz, está 35% abaixo da média. Está escrito aqui. Beleza? Então, agora eu tenho um patamar de comparação dela com ela mesma. BBDC com ela mesma. Show de bola? Isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Porque agora aquele número faz um sentido. Ele não é um número isolado. Quanto que uma pessoa mede? A pessoa mede... vamos dizer o seguinte. Chega um alienígena na Terra, desce, você olha para ele e o cidadão lá, o alienígena, tem 2,27 metros. Ele é alto ou ele é baixo? Não tenho a menor ideia. Para mim, ele é alto, porque eu não estou nem perto disso. Mas e para o pessoal dele? Mas não me interessa se ele é alto para mim. Tem que saber se ele é alto em relação aos iguais a ele. Aí quando desce mais uns 200 dentro da nave, você vê que todos eles têm 4 metros de altura e aquele tinha 2,27 metros. Ele era o mais baixinho da galera. Agora faz sentido você saber a altura dele. A altura é sempre comparativa. Esses dados fundamentalistas são todos eles comparativos. Se você tentar olhar isoladamente, vai se dar mal. Voltando aqui, então, nós temos a comparação já em relação ela a ela mesma. No passado, ela já teve, a média está em 10,41 e ela já esteve até em 15. E o mínimo que teve nos últimos 12 anos foi de 5 e pouco. Muito bom. Então eu sei que esse PL aqui está baixo. Uma forma de ver o PL, que muita gente tem, é o seguinte. Um PL até 10, tá? Não, antes de falar disso. Uma forma que as pessoas têm de ver é o seguinte. Quantos anos... Porque isso aqui é calculado sobre o lucro anual, tá, galera? Então, quantos anos você vai precisar ter essa ação para que ela pague, tendo lucro, o que você pagou pela ação? Então, vamos supor, eu pago 13 e pouco, 13,33 pelo Bradesco hoje, comprando hoje, 13 e pouco. E ela me dá um lucro de 2 por ação. Não foi? 2? Já esqueci a conta, quanto é que deu? 1 e pouco. Quantos anos eu vou precisar chegar para pagar os 13 reais que eu paguei na ação? Quanto de lucro ela vai ter que dar em anos, se tudo se mantiver igual, para pagar aquele dinheiro que eu comprei, que eu gastei na ação? Eu te digo, exatamente 6 anos e 69, de acordo com essa conta aqui. E de acordo com fundamentos, voltando lá, dava 6,84, de acordo com esses dados aqui. Então, 6 anos e 84. Então, é uma forma de você ter uma ideia, uma noção de que o preço que você pagou na ação, ele vai ser retornado para você através dos lucros da empresa em X anos. No caso, no PL, no valor do PL. Essa é uma forma de você utilizar esse dado. Aí você pega uma empresa que ela tem aqui, por exemplo, 200. Houve uma época, não muito tempo atrás, que a Magazine Luiza tinha um PL de 300. Uma forma de fazer a leitura é a seguinte. Essa empresa eu vou levar 300 anos para receber o dinheiro de volta que eu estou pagando na ação, baseado nos lucros que ela me oferece.
que você acha? Você está afim de esperar 300 anos para receber seu dinheiro de volta? Eu não estou. Então, quanto mais baixo for o PL, melhor, mais rápido eu recebo o meu dinheiro de volta. Mas ele não pode ser baixo demais. Por que não? Porque se ele for baixo demais, significa que o lucro é baixo demais. Quando você tem uma fração, P sobre L, e esse número começa a cair muito, significa ou que a parte de cima está encolhendo, ou que a parte de baixo está crescendo muito. Aí você fala, pô, mas então é bom, Campos, porque está dando muito lucro. Não, não é. Porque se você tiver um PL de 1, tá bom. Tá bom. Porque o lucro quer dizer que ele é muito grande em relação ao preço da ação. Você vai receber o de volta em um ano. Se você fosse receber o lucro todo, você receberia isso em um ano. Mas quando ele cai abaixo disso, especialmente quando ele fica negativo, só tem uma forma desse número ficar negativo, que é o lucro ficando negativo. O preço da ação nunca fica negativo, mas ele cai a zero. Mas o lucro pode cair abaixo de zero. Você pode ter prejuízo. Prejuízo é um lucro negativo. E aí, esse número fica negativo. Então, quando esse número começa a cair muito, é um mau sinal. Tá? Então, há um sweet spot, há uma ideia de que PLs em torno de entre 3 e 10 por aí são bons. Se ele começa a cair muito abaixo de 3, especialmente se ele cai abaixo de 1, você começa a ficar meio ressabiado, porque tem alguma coisa errada. E se ele passa muito de 10, numa primeira análise, a empresa está começando a ficar cara. Só que isso isoladamente não vale, você tem que ver o setor. Como a gente tem que ver o setor, eu tenho que olhar as outras ações desse mesmo setor para comparar o PL. Porque eu posso ter, vamos dizer, no caso da Magazine Luiza, que estava em 300, supondo que todas as suas concorrentes tivessem ali 200, 300, 180, a outra 400. Então quer dizer que os 300 dela não estavam altos. É uma questão de aquele setor, por qualquer motivo, está tendo PLs altíssimos. Aí você fala, poxa, o preço está altíssimo, o lucro não está acompanhando e ficou todo mundo naquele valor. Mas quando você fazia essa análise um tempo atrás, infelizmente eu não tenho isso agora, porque ela fez desdobramentos e o PL foi caindo. Então não dá mais para a gente ver isso. Mas se você pegasse na época, você ia ver que a Magazine Luiza tinha 300 de PL e as suas concorrentes tinham assim 10. 10 não, 40. 40, a outra tinha 35. Aí você fala, pô, peraí. Se essa tem 300 e as concorrentes do mesmo setor estão dando em torno de 30, tem alguma coisa muito errada com essa empresa. Ela está caríssima. E efetivamente ela estava caríssima. Tanto estava caríssima que o preço dela está onde está hoje. E se você for olhar hoje o PL da empresa, você vai ver que ele caiu bastante. Vamos ver aqui. Caiu bastante. Chegou a ser 300 e agora está tá até negativo. Está em menos 51. Mas, observe que esteve em 413, não muito tempo atrás. Enquanto que, na média, ao longo dos últimos muitos anos, teve aqui uma fase negativa. Isso aqui foi a empresa dando prejuízo. Agora a empresa também, pelo jeito, deu prejuízo. Mas, na média, se você olhar esses anos aqui, ela girava ali em torno de 30 e tantos, 27, 30, 40, que é o que o setor, mais ou menos, estava dando. Essa média está muito baixa porque tem um número ridiculamente baixo aqui, outro absurdamente alto lá e outro número negativo aqui. Mas ela, se você traçar uma linha, você vai ver que ela estava mais ou menos nesse ponto. Em torno ali de uns 30. Que era em linha com o setor. Por algum motivo, ela resolveu disparar aqui depois de 2017, 2018. Ela simplesmente disparou e o setor não. Ou seja, quando você olha isso, você consegue perceber empresas do setor que estão crescendo de valor na ação sem correspondência no lucro. E isso é algo que não vai ser sustentável. Isso deriva de expectativas irracionais no mercado, como por exemplo que a Magazine Luiza ia virar a Amazon, ou ia ser comprada pela Amazon, ou qualquer coisa parecida com isso. Esse tipo de ideação que o mercado faz, o mercado tem fixações, e aí eles se fixaram nessa empresa. E a empresa simplesmente foi subindo, porque todo mundo ia comprando, e aí quanto mais compra, mais ela sobe, quanto mais compra, mais ela sobe, melhor fica, né? Todo mundo está ganhando dinheiro, até que uma hora a bolha explode. Isso é tipicamente uma bolha, inclusive, quem tiver oportunidade, e estava na LS, poderia saber que eu falei isso muitas vezes, falei, o Magazine Luiza é uma bolha, porque ela não tem par
no PL dado pelos seus concorrentes diretos. Se isso não está acontecendo no setor, só numa empresa, bom, ou essa empresa tem uma notícia muito sensacional que irracionalmente todo mundo sabe, porque notícia boa, rapaz, é só segredo enquanto só você sabe. Se você contar o segredo para 10 pessoas, deixou de ser segredo, né? Todo mundo já sabe, todo mundo fala, e aí já deixou de ser segredo. Mas ou essa empresa tem uma coisa muito sensacional de descobrir um petróleo no subsolo da empresa, ou então é bolha. E bolhas acontecem no mercado constantemente. Ela não tem que durar um mês, tá? O pessoal acha que bolha dura um mês, dois, três. Não. Bolha pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Caso aqui. Certo? E aí, você vê um PL, por exemplo, como esse, e você jamais vai investir numa empresa dessa. Antes era absurdamente alto, agora está dando prejuízo. Eu não quero botar minha grana numa empresa que está dando prejuízo. Então, o PL é negativo, acabou, ela está fora da conversa. Esse aqui é o primeiro dos critérios que você vai fazer numa análise fundamentalista. Você bate o olho e fala assim: negativo, estou fora, saiu. Ah, mas tem empresas de setores cíclicos. Isso é verdade. Tá? Mas isso nós vamos falar na medida que nós vamos estudando a análise fundamentalista. Mas tem aqui, a priori, toda vez que você vira um PL negativo, você está fora da empresa. Tá? Porque não vale a pena botar o seu dinheiro numa empresa que tem PL negativo. Especialmente se ele se mantiver negativo por vários períodos. Tá? No caso aqui, ela teve um fator isolado, teve outro aqui, e no geral se mantém positivo. Então seria uma empresa que eu ficaria assim, receoso de botar o meu dinheiro, mas, eventualmente, se vários outros critérios fundamentalistas me dissessem que valia a pena, eu poderia cogitar. Mas só por esse fator isolado, esse aqui já seria, vamos dizer assim, se fosse um critério eliminador, esse aqui já teria eliminado a empresa, está fora, nem olho mais nada. Parou a análise aqui. Então, já falei que PL é o tempo que você, entre aspas, né, que você vai receber seu dinheiro de volta, e você pode ter uma noção se a empresa está muito cara ou muito barata. Se o PL é negativo, você não investe na empresa. Se o PL for muito, muito baixo, você também não investe na empresa. Tá? Você quer um PL que seja ali abaixo de 10, mas não ridiculamente baixo. Tá? Isso em média. Óbvio que você vai encontrar muitos ativos que vão ter PL de 1, 1,5, e você vai falar, pô, é um ativo excelente para investir. Mas isso não vai ser indicado só pelo PL. Vai ser indicado por uma série de outros fatores que você vai englobar nessa história. Certo? Então, aí algumas pessoas vão perguntar assim, tá bom, o Campos, mas nós temos dois tipos de ação, por exemplo, em BBDC. Nós temos a BBDC 3 e a BBDC 4. É verdade. Vamos fazer aqui vamos ver a BBDC 3, né? Essa aqui é a 4. Observe que o PL é 6,84 pelo fundamentos e a BBDC 3 é 5,99. Você fala, pô, mas não é possível, é a mesma empresa. Como é que pode dar um valor diferente? Bom, aí você vai falar o seguinte, pô, o lucro é o mesmo, o número de ações é o mesmo, então essa parte da conta é igual. O que muda? Muda o preço. Esse aqui é o preço da ação. Se essa ação BBDC 3 custa 11,66, ela não pode dar a mesma conta que a outra que custa 13,60, 13,30 e poucos, 13,33, ou 13,33. Não pode dar a mesma conta. Se eu estou dividindo esse número pela divisão desses, e o outro número é diferente, o número vai ter que ser diferente. E efetivamente. Então o PL aqui é 5,99. Aí você olha e fala, pô, mas qual dos dois eu vou levar em conta, tendo em consideração que elas são a mesma empresa, mas com direitos diferentes? Tá? Em geral, a gente leva em conta a 4, porque ela é mais negociada. Tá? Mas não é obrigatório. Você pode fazer uma média entre os dois. Tá? Geralmente esses preços não são assim muito, muito diferentes. Então o número não vai ser assim absurdamente diferente. Deu aqui de 0,85 de diferença. Não vai dar um dá 10 e outro dá 2. Não vai acontecer. Tá? Elas vão girar muito pertinho um do outro. Mas se você tiver que escolher entre os dois, você pode fazer uma média, pegar esse, soma com o outro, divide por 2. Ou você escolhe a 4, que geralmente é a que o pessoal mais usa como referência. Tá? Porque é a mais negociada, é a mais líquida. E aí o pessoal tende a usar o outro, mas você pode usar esse. Quer errado? Não, é uma escolha sua. Desde que você se mantenha fiel a essa escolha, por exemplo. Todas as ações que você for analisar que tenham ON e que tenham PN, ou seja, que tenham a ação 3 e a ação 4, se você escolheu essa aqui a 3, você vai ter que olhar todas a 3. Então, não dá para você, numa olha a 3, na outra olha a 4, na outra olha a unit. Não dá. Não dá, tá? Então você tem que escolher sempre mais ou menos a mesma para poder fazer a análise. Então, aqui temos isso. Agora ficou faltando ver o setor. Bem, agora nós estamos em
outro site de análise fundamentalista diferente daqueles dois. Esse aqui chama Oceans 14, Oceans 14, né? oceans14.com.br. O nomezinho está aqui em cima. Aqui, certo? Então, esse... O que é que eu fiz aqui? Beleza. Esse aqui me permite fazer a análise do PL do Bovespa só no setor financeiro. Então eu tenho como fazer a análise do PL só no setor financeiro, que é este. Tá? Então eu posso comparar o Bradesco com o PL de todo mundo nos últimos 10 anos. Eu vou comparar botando os dois sites lado a lado. Aqui, ó. O Status Invest, que me dá o PL do Bradesco aqui. Eu quero botar esta tela dividida em dois. Você fica aqui. E agora o Oceans vem para cá. Diminui isto. Pronto. Agora nós temos as duas telas lado a lado. Dá para a gente ter uma ideia da movimentação, se eu conseguir olhar. Ficou faltando metade do gráfico. Tá ali. A outra metade eu quero aqui, rapaz. Cadê a minha metade? Tá ali. Pronto. Bom, quando eu pego aqui esses últimos anos, vamos pegar aqui 2014 para frente, que é o que eu estou conseguindo ver aqui na tela. Você pega aqui 2015, caiu. Todo mundo. O Bradesco caiu. O mercado? Não caiu. O mercado fez um fundo também em 2015, tá ali. Depois todo mundo subiu, o mercado subiu, Bradesco subiu. Em que nível? Bradesco bateu de 15, o mercado financeiro bateu também por volta de 15. Depois, ó, o mercado afundou para 11. Bradesco ficou em 13. Depois subiu de novo. O mercado de financeiro bateu em 19. O Bradesco bateu em 15. Depois disso, caiu e deu uma subidinha, coisa que o Bradesco não fez. Ó, essa subida aqui não tem ali. E depois desabou. Desabou e está. O índice, o PL do mercado financeiro está em 5,22 agora. Do Bradesco está em 6,69. Ou seja, está maior. Relativamente ao índice das finanças, Bradesco está ainda acima da média do setor. Ele acompanhou boa parte do movimento, mas nesse momento ainda está acima. Aqui está em 5,22 e ele está em 6,69 ou 6,84, dependendo do site que você está usando, porque aí aqueles dados estão variando. Captaram? Então assim você vai comparando. Eu aqui tenho financeiro, tenho vários outros setores, posso comparar o mercado todo ele. Ó. Por exemplo, todo o mercado está com PL de 4,79. Eu vejo muita gente falando assim, o mercado está muito barato, o PL está 4,79. De fato, está barato. 4,79 é um dos menores índices de PL de todo o mercado brasileiro. Mas quando você tira Petro e Vale, ele já não está assim tão barato. Ele está em 7,86. Isso é importante, porque essas duas ações são desproporcionalmente pesadas no nosso mercado, no nosso índice em geral. Então, quando você pega e tira Petro e Vale, você observa que não está assim tão barato. Tá? Mas esse aqui é muito útil, esse site. Beleza? Então aqui nós temos a comparação. Fizemos a comparação dela com ela mesma, dela com o setor financeiro. Tá? Podemos botar ela em relação a todo o setor, todo o mercado, incluindo Petro e Vale. Se você incluir Petro e Vale, o Bradesco ainda está acima, está em 6, tanto, e o mercado como um todo está só em 4,79. E se você tirar Petro e Vale, que são setores muito específicos, que são setores de commodity pesadas, você vai ver que nós temos aqui 7,86 e o Bradesco está em 6,84, mais ou menos em linha, próximo, quer dizer, não está nem muito acima, nem muito abaixo, está ali em linha. E essa é uma análise que você pode fazer, certo? Para você ver que a coisa funciona. Captaram qual é o babado? Muito importante fazer esse tipo de coisa. Se você não fizer esse tipo de coisa, você vai se enrolar. Porque você vai olhar um ativo, vai pegar um dado isolado que não tem a serventia que a maior parte das pessoas acha que tem. E vai se dar mal. Certo? Então esse foi o que nós tínhamos para falar sobre PL. Esse é o primeiro dos vídeos. É o segundo dos vídeos. Fizemos um vídeo anteriormente em que nós falávamos do geral sobre análise fundamentalista. E esse foi sobre PL. Depois nós vamos seguindo
para falar sobre outros indicadores, se o pessoal for tendo interesse, mantendo interesse pela série. Tá bem? Espero que tenha sido útil. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.